Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, se referindo a Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, porquanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Queridos, todos nós precisamos de fé. E a Bíblia nos ensina que é por meio da fé que nós nos relacionamos com Deus. A Bíblia diz que é por meio da fé que nós trazemos à existência as coisas que ainda não existem. A Bíblia fala aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas é por meio da fé também que nós somos salvos. Portanto, não há mais o que pensar a nível de busca de justificativas sobre a importância da fé. Sabemos que a fé tem sido objeto de estudo nos tempos presentes, e a fé, portanto, tem um papel muito importante na vida das pessoas. Então, sobre tudo isso, resta-nos buscar na palavra de Deus alguns subsídios para nós alcançarmos a fé que, por exemplo, homens como o apóstolo Paulo, como o pastor Timóteo, como o grande apóstolo Pedro tiveram. Fé essa que pôde aproximá-los do Senhor, trazer o poder sobrenatural de Deus para as suas vidas, e não só para as suas vidas, como a vida daqueles que estavam dentro do contexto em que eles viviam. A gente precisa compreender que Deus não nos fez para sermos isolados, mas Deus nos fez para nos relacionarmos com outras pessoas, e dentro desse propósito de Deus, se Ele nos abençoa, é porque Ele também quer abençoar os outros que estão ao nosso redor a partir de nós. A fé é esse elemento fundamental para trazermos as bênçãos de Deus para a nossa vida. E nesse texto nós vemos alguns princípios da fé, que nós poderíamos reputar como sendo pilares, sobre os quais a nossa fé em Deus e em Cristo Jesus pode se sustentar. O primeiro pilar que nós olhamos aqui, ao qual o apóstolo Paulo faz alusão, é o pilar da família cristã. Quando no versículo 5 ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Que o Espírito Santo toca no apóstolo Paulo para fazer alusão à família de Timóteo. A gente sabe que ele era um jovem, e por ser um jovem e ter uma família cuja fé era algo notório, e não existe fé exemplar da qual possa se dar testemunho
que não tenha sido antes manifestada através de obras, através de atitudes, através de comportamento. E a Bíblia destaca a família como sendo a base da vida social. Sociologia diz que a família é a célula máter da sociedade, a mãe, a matriz. Estudiosos já têm previsto, já têm chegado à conclusão de que os problemas que nós vivemos hoje e que nós ainda vamos viver, a crise na moral e na ética, elas têm se constituído como um reflexo da crise dentro das famílias. A Bíblia, então, traz esse conceito para nós, como sendo algo sobre o qual nós devemos dar uma atenção especial à nossa casa, à nossa família, à educação que estamos oferecendo aos nossos filhos, aos preceitos e valores que são de Deus, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são contrários aos preceitos e valores da sociedade. Timóteo, a quem Paulo escreve essa carta, ele teve o privilégio de receber o apoio de uma família cristã. Ele teve o privilégio de poder ser educado, não só tendo uma educação secular, mas ter também uma educação espiritual. Não falo de uma educação religiosa, porque muitas vezes a religião, em vez de religar as pessoas a Deus, elas têm afastado as pessoas de Deus, ou têm afastado Deus das pessoas. Como que a gente vê o mal que a religião faz às pessoas, quando elas se atêm tão e simplesmente ao conceito de religiosidade? A psicologia hoje já trata de uma enfermidade chamada coping religioso. Há muitos consultórios lotados de pessoas religiosas adoecidas. Há muitos casamentos que têm sido destruídos por conta de religiosidade. Mas quando a gente olha para a espiritualidade, ou seja, aquilo que Jesus Cristo viveu, aquilo que Ele ensinou com a sua própria vida, a gente vê que ela só tem algo a contribuir. E o que nós olhamos aqui, a vida de Timóteo, especificamente, para quem o apóstolo Paulo escreve, é que a família tem um papel fundamental no que diz respeito à construção desse lado espiritual das pessoas. Como é bom quando uma criança já cresce dentro de um lar espiritualizado, no sentido etimológico da palavra. Domingo passado eu me emocionei, eu vi crianças de manhã e de noite chorando pelas outras crianças que estavam presas na caverna, na Tailândia. E o que aconteceu durante a semana? Todas as crianças foram resgatadas, foram salvas. Aquelas crianças aqui da nossa igreja que oraram, elas viram o quê? Deus respondendo às suas orações. Isso vai acrescentando fé sobre fé. Isso é espiritualidade. Isso é confiança. Então é tempo da igreja do Senhor Jesus prestar atenção nesse pilar. O pilar da família. Tudo que você fizer para o bem da sua família é propósito de Deus. E se é propósito de Deus, você pode ter certeza que o Senhor estará ao seu lado. O segundo pilar que a gente percebe ser estabelecido aqui é o pilar da amizade espiritual, correlato ao da família. Mas muitas amizades se estabelecem fora do âmbito familiar. São relacionamentos com pessoas. E quando a gente pensa na amizade espiritual, a gente está falando de um relacionamento entre pessoas cristãs, entre pessoas que têm esse lado da sua espiritualidade desenvolvido. E quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a gente vai perceber que havia mais do que uma relação de uma paternidade da fé. Ele diz: Timóteo, meu filho na fé. Havia uma diferença na faixa etária de Timóteo para a faixa etária de Paulo, mas havia ali uma amizade que se estabelecia. Tanto que no fim de sua carreira, o apóstolo Paulo escreve e ele solicita a companhia de Timóteo. A gente precisa olhar para a nossa vida e perceber que as maiores riquezas que nós construímos não são aquelas que são depositadas numa conta bancária, mas são aquelas que ficam depositadas no nosso coração e no coração de algumas pessoas. Você pode ter uma família amiga, e você deve, mas você é uma pessoa que se relaciona com outras fora do seu contexto familiar.
E que tipo de amizade você tem procurado construir lá? A gente vê tanta gente perdendo tempo, irmãos, com relacionamentos superficiais. E quando a coisa aperta, a gente vai sentir e vai ver o valor que uma verdadeira amizade tem para nós. John Stott, um dos teólogos modernos, um grande escritor, ele disse: depois dos nossos pais, os nossos amigos são as pessoas que mais nos influenciam. E ele segue a sua digressão dizendo, principalmente quando esses amigos são os nossos professores, etc. e tal. É tão bom, irmãos, a gente olhar para trás e a gente ver esse legado que a gente deixou de companheirismo, de amizades. A amizade espiritual, ela tem um diferencial das outras. Não é somente aquela que se desenvolve entre pessoas espiritualizadas, mas ela tem por característica não depender do temperamento. Ou seja, você pode escolher um amigo comum, que tem um temperamento parecido com o teu, mas quando essa amizade nasce no coração de Deus, com um propósito de Deus, às vezes, independentemente do temperamento, independentemente da personalidade, e aqui no caso de Paulo e Timóteo, independentemente da idade, a amizade, quando é determinada por Deus, ela vence as barreiras. Assim como os outros relacionamentos, o namoro, o noivado, o casamento. A gente precisa perceber Deus presente nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente é procurado para aconselhar algumas pessoas, jovens que estão pensando em se casar, e aí, pastor, fala alguma coisa sobre esta pessoa que está me procurando, ou pastor, o que o senhor acha, vai dar certo? A primeira coisa que a gente fala é, ele é um cristão, ela é cristã. Você vai poder desenvolver uma amizade espiritual com essa pessoa. Você vai poder compartilhar da sua fé. Coisa boa é você poder orar junto com o outro, irmão. Você sentar numa mesa de amigos, diante de uma refeição, você fazer uma oração. Não é sempre que as pessoas que sentam com você à mesa, à tua mesa, que aceitam isso. E às vezes no meu trabalho secular, às vezes a gente sai com algumas pessoas, e às vezes a gente tem a experiência de poder abençoá-las a partir de uma oração. A verdade é que a gente tem a responsabilidade dada por Deus de construir esse tipo de relacionamento que se chama amizade espiritual. A amizade espiritual é aquela que edifica a nossa fé. A amizade espiritual é o compartilhamento de nossa vida na vida do nosso irmão. E toda a amizade verdadeira, aí não me refiro especificamente a uma amizade espiritual, toda e qualquer tipo de amizade, ela vai gerar cumplicidade. Por isso que quando você seleciona os seus amigos, isso é importante para resultados, para consequências. Então, a amizade gera cumplicidade. Você quer ser cúmplice nas coisas boas, corretas, ou nas coisas ruins, nas coisas erradas. Agora, em se tratando de amizade espiritual, e só na amizade espiritual existe a cumplicidade espiritual. Como que você pode compreender isso? Intercessão mútua. Só com amigos espirituais é que você pode chegar e pedir para orar por você, não é assim? Eu tenho um amigo lá no meu ambiente de trabalho que não é cristão. E quando eu estou precisando de oração, eu não vou pedir para ele. Ele pede para mim, mas eu não posso pedir para ele. Então não existe mutualidade. Nesse aspecto não existe reciprocidade, não existe cumplicidade também. A amizade espiritual, ela também tem a característica, a propriedade de desenvolver na vida das pessoas um encorajamento mútuo. Um vai encorajar o outro, baseado na fé dos dois. E é por isso que a Bíblia aconselha a que um jovem cristão, uma pessoa cristã, não se case com uma pessoa não cristã, não proíbe, ela não aconselha. O apóstolo Paulo diz, na 1 Coríntios, capítulo 6 e 7, ele fala, que sociedade existe entre o crente e o não crente? Nós sabemos que a mais complexa de todas as sociedades é o casamento.
Agora, para consolo daqueles que já se casaram, no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz: não separe. A mulher crente santifica o marido não crente, assim como o marido crente santifica a mulher não crente. Amém? Esse santifica não significa converte, mas existe uma promessa de Deus, uma afirmação de Deus, de que o comportamento do homem ou da mulher crente dentro do seu casamento vai influenciá-lo. Assim como dentro de todas as amizades espirituais também. O amigo espiritual influencia, santifica. Então você precisa sim orar para que Deus possa direcionar pessoas que possam construir amizades espirituais com você. Há um exemplo do apóstolo Paulo, quando ele chegou à Macedônia e enfrentou dificuldades lá. 2 Coríntios 7, Paulo diz: eu tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações. Olha, apesar das tribulações, ele estava alegre, transbordante. Por quê? Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, um amigo de Paulo, enviado pela igreja para ajudar o apóstolo Paulo. Ele precisava de encorajamento. E às vezes, irmãos, nós precisamos do encorajamento. Por um outro lado, às vezes você está atolado num pecado, não tem forças para sair. Não existe pecado mais forte do que aquele que mexe com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com a nossa emoção. E aí você precisa de alguém de Deus que chegue do seu lado, para te dar a mão e te resgatar. Lá fora, quando o homem está com um casamento ruim e está lá com um relacionamento extraconjugal, dificilmente ele vai encontrar alguém para lhe aconselhar a deixar o relacionamento extraconjugal que dá prazer, para investir, para mudar o relacionamento verdadeiro, matrimonial, para que ele volte a ser bênção. Mas quando você tem uma amizade espiritual, você não vai ouvir do seu amigo algo diferente disso. Volta para sua casa. Tome conta da sua família, pois ela foi bênção de Deus para você. Honre a Deus, honrando a tua família, a tua casa. E você vai ver o Senhor te abençoando. Você vai ver como vai ser bom. É difícil. Mas construir amizades genuinamente espirituais é como você poupar, economizar e construir um tesouro. E com certeza você vai poder usar no momento em que você precisar. Amém? Uma verdadeira amizade espiritual, ela possibilita o serviço cristão em conjunto. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne para servir melhor a Deus, não é assim, irmãos? E quando você está no grupo dos irmãos, você consegue fazer coisas que sozinho você não conseguiria fazer, com mais eficiência, com mais eficácia. Então a igreja também cumpre esse propósito na vida dos seus membros, na vida dos irmãos. Quando você está junto com pessoas, e essas pessoas são suas amigas espirituais, você vai poder fazer algo a mais para Deus. E um outro princípio que eu vejo dentro da amizade espiritual é o fato de você poder compartilhar as cargas espirituais e emocionais um com o outro. Nem sempre o que você está experimentando é um problema pessoal teu, nem sempre é por conta de pecado. Se você olhar o exemplo do profeta Daniel, do jovem Daniel, saiu do seu contexto social, geográfico,
de Israel e foi para a Babilônia. Totalmente diferente. Mas lá ele foi instruído, foi preparado e chegou então ao cargo de, vamos pensar assim, um ministro de Estado. E convivia dentro daquela politicagem toda. Ele incomodava as pessoas que estavam perto dele. Ali havia concorrência natural, preste atenção nesse detalhe. Independente de ser ou não ser um crente, aonde você está, se for um lugar bom, vai ter várias outras pessoas querendo estar lá, no seu lugar. Agora, em se tratando de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a perseguição tem um outro cunho. Daniel estava lá. Chegou o momento que a coisa apertou e ele precisou chamar os seus 3 amigos. Misael, Ananias e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como que foi importante para Daniel, se você olhar lá em Daniel, capítulo 2, no livro dele, versículo 17 em diante, você vai ver essa história. Como foi importante para Daniel ter a oração, a intercessão dos seus amigos espirituais. Nessa carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, se nós olharmos o versículo 8, que nós lemos no início, versículo 12, 15 e 16, Paulo diz assim: portanto, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo estava preso. Vários crentes tinham abandonado Paulo. Gente que andava com ele estava dizendo que não conhecia. Então Paulo escreve para Timóteo e diz: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Eu estou preso por causa de Jesus, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí Paulo diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele conclui no versículo 15 dizendo: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hemógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha que caráter, que amigo espiritual, irmãos. Quando todos abandonaram Paulo, Onesíforo esteve junto com ele, porque era o seu amigo espiritual. Terceiro pilar que sustenta a nossa fé. Paulo fala no versículo 6, se referindo ao dom ou aos dons espirituais que todo cristão recebe. E recebe do Espírito Santo. Versículo 6, ele diz: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quantas pessoas, irmãos, têm percebido essa chama se apagar dentro dos seus corações? Quando Jesus mandou que João, na ilha de Patmos, escrevesse aquelas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, para a igreja de Éfeso, ele escreveu: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é aquele momento da nossa conversão, quando a chama do Espírito Santo está ardendo dentro de nós. A gente não pode permitir que esse primeiro amor se distancie de nós. Isso serve para a igreja hoje, irmão. Tanta gente está desanimada na fé, tanta gente querendo parar, querendo desanimar. Quando o Espírito Santo está ativo dentro de nós, está vivo, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. A nossa alegria dificilmente se esvai. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, depois Efésios 4. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: para outros cristãos, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E no capítulo 4 ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sabe por que
o dom espiritual ou os dons espirituais é um dos pilares que sustentam a nossa fé. Porque o dom só faz sentido na sua vida quando você o exerce. O dom só faz sentido na sua vida quando você o aplica no reino de Deus. E quem serve a Deus vive tendo experiências com Deus. Vai para uma obra missionária, como muitos aqui já foram, como muitos estão indo. Você vai ver coisas acontecendo assim maravilhosas na sua vida, na vida dos outros. Isso serve para realimentar a sua fé. São milagres, são livramentos, são direcionamentos que Deus dá, revelações que o Espírito Santo traz. Mas você precisa estar imbuído ali no propósito de servir, você precisa estar engajado no serviço de Deus, no exercício dos seus dons. Teologia nos explica que o Espírito Santo nos dá dons para nós edificarmos a igreja do Senhor. O apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5, verso 10: E o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, Ele os restaurará, confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Isso é promessa de Deus, irmãos, para a vida de quem atende ao chamado do Senhor. Não é só o primeiro chamado à conversão, não. É o chamado que Deus nos faz todos os dias para o exercício dos nossos dons. O quarto e último pilar que sustenta a nossa fé, e eu quero concluir no versículo 7 do texto base desta mensagem. Paulo diz para Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que eu aprendo com isso? Eu preciso ter uma disciplina pessoal e espiritual que me habilite e me capacite sempre a comunhão com Deus e com os meus irmãos. Quando ele fala, Deus não te deu espírito de covardia, eu aprendo, irmãos, que covardia, apesar de muitas pessoas pensarem, não é o contrário de coragem. Nem sempre a covardia vai ser a ausência de coragem, preste atenção. Muitas vezes você vai estar tomado do medo, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente precisa de coragem para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos dá coragem, mas às vezes a gente precisa que um outro irmão venha nos encorajar, às vezes a gente precisa de uma palavra que nos encoraje. Paulo diz, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Aí ele está dizendo aquilo que Deus nos deu. E poder, em algumas traduções, fortaleza ou ousadia. Esse poder é aquele que está no nome de Cristo, que habita em nós. Foi nesse poder que Pedro e João olharam para o paralítico que estava à porta do templo, chamada Formosa. Mendigando, eles disseram, não tenho ouro nem prata. Pedro disse, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O poder do nome de Jesus, a quem nós pregamos. E pregamos não só com palavras, mas pregamos com a nossa vida também. Os apóstolos curaram em nome de Cristo, eles faziam sinais e maravilhas em nome de Cristo, suportavam lutas e perseguições em nome de Cristo, porque era o nome de Cristo que acrescentava poder para eles. Em Atos 1:8, Jesus diz, já sendo assunto aos céus, indo para os céus, ressurreto, ele diz, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Então o poder de Deus que nós recebemos, irmãos, é para testemunharmos dele às outras pessoas.
Paulo diz que o poder que nós recebemos é para abençoarmos outras pessoas. O crente que quer usar o nome e o poder de Cristo somente para o seu benefício está completamente equivocado com relação a esse princípio bíblico. Deus não te abençoou para que as bênçãos dele se encerrassem em você, mas ele te abençoou para que você pudesse abençoar outras pessoas também, amém? O amor é a manifestação de Deus na nossa vida. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor deve ser a razão de tudo que nós pensamos, de tudo que nós fazemos e de tudo que nós suportamos. Paulo diz: suportai-vos no amor ou em amor. E por último, irmãos, esse espírito que Deus nos deu é de moderação, de equilíbrio. E o contrário de moderação e equilíbrio é exagero. Quantas pessoas estão perdendo o caminho da espiritualidade cristã por conta dos exageros que têm feito? Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Depois ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E aos Filipenses 4:8, Paulo diz, eu quero encerrar com esse versículo: finalmente, Paulo fala: irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, sejam essas coisas que habitem os vossos corações. Amém? E a gente possa estabelecer a nossa fé nesses princípios que a palavra de Deus nos revelou.